Olá, muito boa tarde. Estamos iniciando mais uma live, a última dessa minissérie. Deixa eu só ver aqui no canal se está saindo tudo certinho. Vamos ver. Tarará, tarará. Ao vivo está. Deixa eu só ver aqui no canal. Que beleza. Deixa eu só tirar o som aqui para não atrapalhar. Muito boa tarde. Uma tarde super, super fria aqui em São Paulo. Não sei, gostaria que vocês me dissessem aí de onde vocês estão falando, se também está frio. Deixa eu dar boa tarde aqui no chat. Falando não, de onde vocês estão me vendo, né? Que eu não consigo ouvir vocês, infelizmente. Vamos iniciando, se achegando. O que eu prometo para essa live é que é uma live para aquecer o coração. A gente vai navegar em águas quentinhas da chave mestra dos processos terapêuticos. Eu chamo de chave mestra, é uma metáfora, né? Chave mestra é a chave que abre diversas portas, né? Não todas as portas. Tem um truque aí nessa metáfora. Mas ela abre diversas portas em que ela tem o encaixe perfeito. E a gente vai descobrir, então, como que é possível ter essa qualidade de encaixe perfeito nos processos terapêuticos através do que a gente vai ver hoje. Então, vamos chegando, vamos começando. Deixa eu ver. Parece que está indo tudo bem. Aqui está. Então, vamos lá. Lembrando que essa live de hoje, ela completa um primeiro ciclo de preparação do workshop A Resposta Está no Corpo, que começa na segunda-feira, workshop online, gratuito, onde a gente vai ter aí as aulas todas voltadas para a resposta no corpo, através desse método que a gente veio estudando, cientificamente comprovado, reconhecido internacionalmente, que é a focalização. Ainda dá tempo de se inscrever. Para participar do workshop, diferente aqui das lives, é necessário se inscrever para você receber o seu acesso exclusivo, para você ter acesso às aulas, fazer parte do grupo de informação, enfim, para você aproveitar tudo que está sendo preparado para essa semana do workshop, é importante que você se inscreva e o Rodrigo vai colocar aqui no chat o link para quem ainda não se inscreveu. Essas 6 lives que eu vim fazendo, né, 3 na semana passada, segunda, quarta e sexta, e 3 hoje, completando as 6, também na segunda, na quarta e na sexta, eu vim já construindo muito das bases, muito da informação que a gente vai mergulhar nesse workshop, né. Então a gente veio desde a semana passada compreendendo o que é a focalização, como ela surgiu através da pesquisa do Dr. Eugene Gendlin, que pesquisou por 15 anos o que torna um processo psicoterapêutico bem-sucedido. A gente falou da presença, da conversa com o corpo e da habilidade de sentir o corpo como uma forma, como uma capacidade presente, uma habilidade presente nos processos bem-sucedidos. E a gente também viu que depois do Dr. Eugene Gendlin, uma aluna dele, a doutora Anne Weiser Cornell, desenvolveu um desdobramento que deu o nome de focalização do relacionamento interior, e que a focalização do relacionamento interior, ela é baseada num propósito de facilitar o acesso a essa conversa com o corpo, na promoção dessa integração corpo-mente, dessa vivência corpo-mente, né? Estabelecendo aí um caminho de simplesmente sair das guerras internas entre o que eu sinto em relação ao que eu penso, ou o que eu penso em relação ao que eu sinto. A gente viu no que está pautado essa técnica, e assim a gente começou também a falar de como que através dessa mudança de percepção, dessa integração, dessa relação corpo-mente, a gente encontra então as respostas no corpo.
E hoje, para fechar toda essa navegação, todos esses passos que nós fomos construindo, a gente vai falar dessa chave mestra do processo terapêutico, que é saber encontrar respostas no corpo e como a gente consegue fazer isso através da focalização do relacionamento interior, descobrindo que tem essa chave, essa tem um ingrediente diferente nessa técnica, digamos assim, que faz com que as portas se abram, né? Diferente de muitas outras técnicas, e é sobre esse ingrediente específico que eu quero conversar com vocês hoje. Por que que ele é tão fundamental? Por que que ele é tão transformador? O que que acontece? Como é que a gente acessa esse elixir? Como é que a gente encontra esse graal? Para nós que somos profissionais da área, que estamos a cargo de promover essas viagens, e para as pessoas que vêm nos procurar, né? Como é que a gente encontra, toca esse lugar? E eu não vim, eu vou brincar que hoje eu vim armada. Eu estou trazendo, hoje eu vou trazer várias citações desses vários mestres que vêm se debruçando nas áreas do autoconhecimento, desenvolvimento humano, saúde mental, saúde emocional, e a gente vai encontrar essa informação presente nessas várias falas. A gente vai ver essa fala no Jung, a gente vai ver essa fala no Carl Rogers, no próprio Dr. Eugene Gendlin, na Anne Weiser Cornell, no Dr. Peter Levine, no Dr. Stephen Porges, né, que desenvolveu a teoria polivagal, neurocientista. A gente vai notar esses vários grandes mestres, grandes professores que dedicaram e dedicam, alguns ainda vivos, a vida a oferecer para o ser humano um caminho de transcendência do seu sofrimento, a possibilidade de atravessar as dificuldades de trauma, de bloqueio, de, enfim, tantos desafios emocionais que nós atravessamos, a gente vai encontrar essa chave presente na fala dessas pessoas. E o que eu acho impressionante da focalização do relacionamento interior é que ela tem método e processo para acessar essa chave mestra. Então, tá bem quente aqui hoje, né? A coisa tá animada, a gente vai navegar em águas profundas. Tô até aqui preparando minha garganta, eu tenho bastante coisa para falar. Então, dando boa tarde para quem está dando boa tarde aqui, já estou falando aqui alguns minutinhos, aquecendo, para a gente poder, as pessoas irem entrando, né? Boa tarde, Leandro, boa tarde, Rodrigo, Lourdes. Rodrigo, eu havia comentado de você colocar, por favor, o link do workshop, a resposta está no corpo. Já fiz aqui um resumão das 6 lives, né, que nós vivenciamos nessa semana e na semana anterior, e toda a preparação para a abertura do workshop. Então, para aqueles que quiserem se inscrever ao longo da live, ainda dá tempo, 100% online, 100% gratuito, uma semana toda, ok? Vamos lá. Deixa eu ver, tá tudo bem? E tá dizendo que a gente está em 2 links de novo. É, não sei por quê. Não sei por que tá duplicando o link. Tá transmitindo em 2 ou tem que passar esse link para o outro link? Só um minutinho, pessoal, por favor. Pequena falha técnica. Se puder depois ver o pessoal. Ah, eu tô nos 2? Uau! Meu Deus. Ok. Mas eu não vejo as mensagens do outro, e se chegar a pergunta no outro, eu não vou ver. Se chegar a mensagem no outro, eu não vou ver. Talvez seja importante, pedir para as pessoas que estão no outro link vir para esse, porque como é que eu vou ver? Eu não vou ler, eu não estou vendo o outro link, para mim só está aparecendo um. Não tem outro link.
Não tem outro link. Tô no canal, não aparece. Ok, bom. Vamos em frente, né? Então, qual que é a chave mestra? O que está presente na fala de grandes mestres? O que é a diferença que faz a diferença? Né? Além da habilidade que a gente já notou, que é a capacidade de sentir, a capacidade de sentir o próprio corpo, a capacidade de aprender a fazer essa relação, essa conexão mente-corpo, aprender a encontrar respostas para além do que a nossa mente consciente está habituada, além das nossas habilidades racionais, acessando essa inteligência e essa sabedoria corporal residente em cada um de nós, esse organismo vivo que sabe o seu próximo passo, né? E que muitas vezes a gente fica perdido desse centro de orientação, desse senso de orientação, por a gente estar desconectado dessas habilidades. E quanto mais a gente vai ficando conectados com essas habilidades, mais a gente vai desenvolvendo uma habilidade de presença, né? O que é essa habilidade de presença? Que a gente ouve em muitas escolas, como por exemplo a meditação. Essa habilidade de eu estar presente no aqui e agora, né? Como eu, quando eu digo isso, estar presente no aqui e agora, isso é muito mais profundo do que essa frase é capaz de capturar. Porque nós, seres humanos, somos seres simbólicos, né? Nós temos um psiquismo consciente e inconsciente, onde o nosso inconsciente é atemporal, não linear e simbólico. Para o nosso inconsciente, para esses lugares de funcionamento em nós, para além do tempo, não existe uma diferença entre o que está acontecendo agora e o que aconteceu comigo há 10 anos. Em especial, se o que aconteceu comigo há 10 anos tem um caráter de experiência traumática, onde aquela vivência em mim ainda não passou. Então, muitas das nossas vivências, e a gente fala sobre isso, a gente fala, nossa, parece que foi ontem. A gente fala, quando eu lembro daquele evento, eu tenho a mesma dor do que aconteceu naquele dia. Quando eu lembro de tal situação, é como se eu ainda estivesse lá. E isso é uma fala muito precisa, que está dando nomes para uma sensação real de que existem em nós vivências que muitas vezes estão presas no tempo, estão presas na nossa história, onde o tempo não passou. Então, para seres com esse nível de complexidade, essa habilidade de estar realmente presente implica que a gente não esteja preso nessas vivências passadas, atemporais, que podem ter o seu caráter de trauma, que podem ter o seu caráter de bloqueio, que podem ter o seu caráter de ferida, e assim, a gente precisa fazer esse caminho de retorno para se sentir aqui e para se sentir agora. Isso significa que a gente precisa estar presente no que é mais presente em nós. E o que é mais presente em nós que não está no passado e não está no futuro, né? O nosso corpo, porque a nossa mente, ela viaja entre o passado e o futuro. Ou eu estou ansiosa em relação ao que vai acontecer, fazendo projeções, planos, tomando decisões e tentando lidar com o que vem, e aí eu não estou aqui agora, eu estou lá na frente, eu estou ansiosa, tentando viver o futuro de maneira que fique seguro que nada aconteça, esse é o caráter de funcionamento ansioso, né? Ou eu estou presa nas sensações do passado. Nesses dois eventos, eu estou transitando dentro desse limbo de sensação e pensamento, e eu não estou conectado com esse corpo no aqui e agora, impedido de poder atuar nesse momento aqui e agora, de maneira presente, de maneira focada, de maneira orientada, para que a gente possa responder à vida nos diversos desafios que a vida apresentar, nos diversos desafios que a vida vier para nos convocar respostas, né? E por que eu estou primeiro fazendo essa ligação entre estar presente e estar conectado com o corpo?
Porque o caminho para a gente conseguir estar presente e conseguir responder aos diversos eventos da vida que nos convoca é estar no corpo, isso significa que a gente vai precisar aprender a lidar com o que a gente sente no corpo, né? Com os nossos medos, com as nossas angústias, com as nossas tristezas, com os nossos lutos, com as nossas frustrações, com os nossos anseios não atendidos, ou seja, com a infinidade de sensações, emoções que nos visitam e que muitas vezes, pela falta de habilidade ou pela falta de caminhos de saber viver isso e atravessar e sair disso, a gente vai se desconectando, a gente vai se perdendo, a gente vai se distanciando, e é desse lugar de limbo que muitas vezes a gente vai se sentar no consultório, e é desse lugar de limbo, sem estar ancorado, conectado e presente, que a gente recebe os nossos clientes. Sem essas habilidades, o que a gente começa a vivenciar é uma falação, é uma troca de informações, onde a mudança real não consegue acontecer, porque para acontecer uma mudança real dentro do processo terapêutico, a gente vai precisar ter ações na vida. E para ter ações na vida, a gente vai precisar de novo de uma capacidade de fazer. Fazer como? Andar, tocar, pegar, afastar, falar, enfim, a gente vai precisar se apossar desse grande instrumento que nos faz fazer no mundo, que é o corpo. Ok. Se a gente vai juntando essas peças, né? A gente está falando de uma mudança de atitude, e a atitude acontece no corpo. Se a gente quer mudar o que a gente sente no corpo. Se a gente quer mudar o que a gente pensa é reflexo daquilo que eu estou sentindo, e aquilo que eu estou sentindo, eu sinto no corpo. E eu preciso ficar presente para isso, eu vou precisar de um caminho para isso acontecer. E o que é mais interessante é que, para que esse caminho aconteça, para que a gente consiga, então, sair desses pensamentos, dessas lutas, desses afastamentos, dessas desconexões, dessas prisões no tempo e no espaço da nossa história, do nosso passado, do nosso futuro, etc., eu preciso me sentir seguro. Tem uma frase que existe um livro chamado The Heart of Trauma, que é o coração do trauma, e o prólogo desse livro foi escrito pelo Dr. Stephen Porges, que é o criador da teoria polivagal. E ele diz assim: segurança é o tratamento. Segurança é o tratamento. O que isso quer dizer? Para eu poder me sentir bem em quem eu sou, poder me colocar no mundo, me sentir segura no meu manejo terapêutico, me sentir segura na minha escolha, para eu soltar as minhas defesas, as minhas resistências, para eu soltar as minhas ansiedades, os meus medos, para eu soltar a minha luta incessante de brigar com tudo, brigar com todos, e esses níveis de estresse altíssimos, o meu corpo, para soltar todas essas ações, ele precisa ter um senso de segurança. Ele precisa sentir que ele pode descansar para ele começar a soltar essas respostas que ele está acostumado a dar. Seja lutar, seja fugir, seja dissociar ou desconectar. Quando todas essas funções em nós estão atuantes, significa que dentro de mim, no meu inconsciente ou no meu instinto, está falando do mesmo lugar, né? Como o Eugene Jung dizia, o inconsciente é o corpo. Dentro de mim o perigo não passou. Dentro de mim existem informações que colocam esse corpo em um senso constante de alerta. E se ele está em senso constante de alerta, ele vai responder ao mundo através de luta, de fuga, de dissociação, de congelamento, e vai me afastando dessas possibilidades de estar aqui agora, presente, tranquila, segura e respondendo da maneira devida aos eventos que estão presentes. Para eu poder ter esse senso de segurança em mim, para eu poder sentir que é seguro estar em mim e soltar essas respostas, eu vou precisar encontrar uma qualidade de relacionamento interior, um encontro comigo mesma,
que ofereça esse estado para mim, dentro de mim, nutrido em mim, né? E como terapeuta, eu vou precisar oferecer para o meu cliente esse mesmo ambiente ou essa mesma qualidade de presença para que o corpo dele, para que o instinto dele, para que o inconsciente dele sinta nessa relação esse estado de segurança para que então ele comece a soltar essas amarras, para que ele comece a soltar esses padrões, para que ele comece a soltar esse peso, para que ele comece a soltar aquilo que está colocando ele naquela condição de luta, fuga, dissociação, congelamento, desconexão, que vai aparecer na queixa dele. Como que a gente faz isso? Como é que a gente promove esse estado? Tem uma fala aqui, que eu falei, eu vim armada, né? Eu vou começar, então, dando a resposta para isso aqui. A primeira é do livro Uma Voz Sem Palavras, do Dr. Peter Levine, que é um livro sobre trauma. Ele fala assim: os terapeutas que trabalham com pessoas, em geral, assimilam e espelham a postura do paciente e, consequentemente, suas emoções de medo, de pavor, de raiva, de fúria, de desamparo. A forma como nós, terapeutas, respondemos a esses significados será crucial para que possamos ajudar pessoas traumatizadas a lidar com essas difíceis sensações e emoções. Se nós, terapeutas, recuarmos porque nós não conseguimos conter essas emoções e sensações em nós, aceitá-las em nós, estaremos abandonando o nosso paciente. Se nós, terapeutas, nos sentimos sobrecarregados, sufocados, estaremos ambos perdidos, cliente e terapeuta. Se incorporarmos uma pequena porção da equanimidade, compostura de um Dalai Lama, seremos capazes de compartilhar e ajudar a conter o pavor, o terror, a fúria, a raiva, o desamparo, o que quer que seja que o paciente traga, através de um cobertor de compaixão. Aqui a gente começa a ver as primeiras pistas que diz: se eu não consigo receber em mim aquilo que eu sinto, eu não consigo ser capaz de receber no outro aquilo que o outro sente. Para que eu consiga ser capaz de ajudar o meu paciente, meu cliente, a receber e a conter para poder lidar com aquilo que ele está vivenciando, seja raiva, seja medo, frustração, fúria, desamparo, perda, luto, etc. Toda essa cartela de emoções que podem chegar através das queixas dos nossos clientes, se todas elas não são vivenciadas, conhecidas e amparadas em mim, que também sou um ser humano, se eu não aprendi a fazer isso aqui dentro, eu não consigo ter esse senso de segurança que é o continente, o vaso continente do processo terapêutico. Então, para antes da técnica, para antes do manejo, se o nosso encontro, o nosso olhar, quando a gente se olha e faz a nossa relação de ressonância cliente-paciente, a maneira como eu recebo o meu cliente através da minha escuta, a maneira como eu olho para ele, recebo ele através do meu olhar, a maneira que a minha fala chega até ele, a minha prosódia, os meus sons chegam até ele. Se tudo isso não tiver imbuído dessa qualidade de presença que realmente se conecta com aquilo que está acontecendo, e eu só sei fazer isso se eu primeiro sei fazer no meu corpo, esse vaso continente, que é o que faz o processo terapêutico acontecer e realmente ser bem sucedido, ele não acontece. Não tem técnica que faça efeito sem esse ambiente para que o processo aconteça. E é aí que a gente vai encontrar a chave mestra do processo terapêutico. A chave mestra do processo terapêutico é essa qualidade de presença. E por que eu venho falando da focalização do relacionamento interior como chave mestra do processo terapêutico? Porque até hoje eu não conhecia uma técnica que desenvolveu mais presença para um terapeuta
pela habilidade que nós aprendemos de sermos esse continente para aquilo que sentimos, do que a focalização do relacionamento interior. Porque a focalização do relacionamento interior, ela nos ensina o relacionamento interior. E ao aprendermos o relacionamento interior, nós aprendemos a apoiar o relacionamento interior de outras pessoas. E no infringir dos ovos, a gente sempre está trabalhando com relacionamento interior. Porque quando a pessoa chega no consultório, ela chega contando de algo que está acontecendo no mundo interno dela e que ela está tendo dificuldade de lidar. Seja qual for a sensação que ela está dando nome, ou medo, ou insegurança, ou tristeza, ou desânimo, ela está contando para nós o que ela não está conseguindo sentir, o que ela não está conseguindo mudar em relação ao que ela está conseguindo sentir, o comportamento que ela não consegue ter e que ela acredita que se ela tiver, vai mudar um estado interno dela, a maneira como ela se sente como ela mesma. A maioria das queixas das pessoas, elas estão sempre muito ligadas a uma questão de autoestima baixa e um relacionamento interior pobre e violento. A maioria das queixas que a gente recebe, se a gente vai olhar no pano de fundo da queixa, a pessoa se maltrata fortemente internamente, se cobra internamente fortemente, se bate fortemente e ela não sabe sair disso. Porém, se o terapeuta também tem isso e ele não sabe olhar para si mesmo com essa qualidade de compaixão, se ele não sabe sair de uma guerra interna, se ele não sabe não ficar se cobrando, se batendo numa autocrítica severa, e se ele não desenvolveu para consigo mesmo essa qualidade compassiva de aceitação, que é o que transforma, é o elemento alquímico que transforma. E aí eu vou trazer aqui várias falas desses grandes mestres nos dizendo isso. O processo terapêutico não anda. Sem essa chave mestra, não tem técnica que opere milagre. E por que eu falei no início da live que esse tema é para aquecer o coração? Porque a gente está falando de sentimentos humanos, de compaixão e aceitação, como o grande caminho de transformação, que é diferente do caminho que a gente vem acostumado a lidar, que é o caminho de tentar consertar a si mesmo, que é o caminho de tentar mudar através da briga, através da violência, através do bater em si mesmo. Ele é um caminho que nos ensina uma nova maneira de receber quem somos, como somos, do lugar que estamos, para que possamos simplesmente sermos nós mesmos. E desse lugar humano, desse lugar, é gostoso ser quem eu sou, é gostoso sentar dentro de mim, é gostoso existir dentro de mim, é gostoso viver em mim. Desse lugar, eu recebo meu cliente e convido ele à experiência de ser bom, ser gostoso, ser quem ele é, do jeito que ele é, com a história que ele tem, com a vivência que ele traz, com a fala que ele traz. Então, é desse lugar que a gente vai para o encontro. Obrigada. É desse lugar que a gente encontra o nosso cliente. E a mágica acontece no encontro. É nesse vínculo, é nesse processo de vínculo que a grande mágica acontece. Do mesmo jeito que a gente se desenvolve através do relacionamento com os nossos cuidadores, o relacionamento dentro do processo terapêutico é esse lugar de incubadora onde as coisas que a gente está querendo transmutar, desenvolver, fazer crescer, dar o seu próximo passo, podem acontecer. É nesse relacionamento, nesse encontro, nesse vínculo. E esse vínculo, esse encontro, essa incubadora vai ser mais ou menos poderosa, nutritiva, frutífera, de acordo com a presença do terapeuta. A qualidade de presença do terapeuta vai determinar o processo. E como é que a gente trabalha a presença? Através do nosso relacionamento interior. Por isso que eu elegi a
focalização do relacionamento interior como uma chave mestra, porque ela nos entrega a chave mestra. As técnicas, quando a gente pensa em técnica, acho que isso é uma coisa legal também da gente olhar. A técnica, ela está a cargo de um estado, de oferecer um estado para nós, de promover um estado. Então, quando a gente, por exemplo, medita, a gente tem a técnica. Qual que é a técnica? Pensando, por exemplo, na meditação zen. A técnica da meditação zen, você se senta numa postura específica, você encaixa a sua coluna, você coloca as pernas de uma determinada maneira para que o seu quadril abra e possa acomodar, receber a coluna para facilitar, né, teu estado de presença. A nossa coluna, de novo a conversa com o corpo, né? A nossa coluna, ela denuncia nosso estado de presença. Esse estado aqui, colapsado, nos informa que eu não estou presente, eu estou em algum lugar do presente ou do passado, eu não estou aqui agora. Esse lugar aqui, a minha coluna me convoca a estar aqui agora. Então, o meu corpo é o lugar onde eu habito para estar presente no aqui e agora. Na técnica da meditação, a gente treina esse estado através da postura e através de apenas observar os nossos pensamentos, a nossa respiração. Esse é um treino para estar aqui. E para que essa técnica está fazendo isso? Para nos levar para o estado de estar presente. Então, a técnica, ela é o veículo para um estado. O que a focalização do relacionamento interior nos faz? Ela nos dá os meios para receber os nossos visitantes internos, como, por exemplo, a ansiedade, como, por exemplo, a insegurança, como, por exemplo, o desamparo, como, por exemplo, a raiva, a frustração. Ela nos diz, como é que eu recebo esse visitante? Estou lá no meu trabalho, de repente eu recebo um telefonema, recebo uma notícia e vem um visitante aqui, uma raiva, uma frustração, uma tristeza profunda, porque acabei de receber a notícia da perda de alguém, como é que eu recebo esse visitante? A técnica vai nos ensinar a como criar o estado, como criar o relacionamento com esse visitante, para que esse relacionamento me devolva para o meu estado presente, aonde eu possa estar com o que eu sinta e eu possa sair daquilo que me visitou, que eu possa atravessar aquilo que me visitou, que aquilo que me visitou possa ser vivido e processado, liberado. As emoções são desenhadas para ter começo, meio e fim. Então, a técnica, ela está a serviço da criação desse estado de fluxo. Quanto mais a gente flui nos estados que a vida nos convoca, mais a gente tem respostas adaptativas, respostas em relação ao que nos acomete, porque a gente tem repertórios fluidos. Se eu tenho uma única ferramenta para responder a tudo, as chances são que eu vou ser menos bem-sucedida, porque talvez essa mesma resposta para tudo não vá atender. Então, quando eu não estou presa numa única resposta e eu estou nesse estado de fluxo, ou seja, à medida que os meus visitantes chegam, eu vou fluindo nesses vários visitantes, eu vou tendo mais capacitação para poder fluir na vida e estar disponível para o meu próximo passo. Quando o meu cliente chega e eu estou nesse estado, eu vou fluir com ele e o meu estado já vai ser um convite indireto, através da nossa ressonância, de corregulação no vínculo, onde o sistema dele, o inconsciente dele, o corpo dele, através da nossa conexão, através da relação empática, através do encontro, pode também encontrar nessa modelagem de relacionamento esses caminhos de fluidez para que ele possa fluir onde ele está bloqueado, para que ele possa liberar onde ele está preso, e assim ele também vai encontrando esse próximo passo que está residente nele. Sem isso aqui, é quase não tem técnica que opere milagre. Eu estava vendo a palestra de um médico ontem, que ele falou assim, ele é médico ortopedista, ele fala, a pessoa chegou e quebrou o braço, eu fui lá e fiz o gesso. Quem é que curou? Eu? Não, foi o corpo dela que curou. Eu criei as condições para o corpo saber fazer o que ele sabe fazer. Olha que sabedoria desse médico. Maravilhoso esse médico. Eu crio as condições, o ambiente, eu promovo o ambiente para que o corpo possa encontrar o seu próprio reino de autorregulação. Esse reino
que reina desde que ele era um nenenzinho, um fetinho lá na barriga e que veio se desenvolvendo através dessa sabedoria que já existe no corpo. Então, quando eu, terapeuta, sei provocar isso através do meu estado de presença, toda a técnica que eu for utilizar vai ser potente. É a mesma coisa que a gente pensar num solo, é a mesma coisa que a gente pensar na terra, que se você tiver solo bom, se você tiver com a terra bem arada, bem fertilizada, bem nutrida, as sementes que você colocar lá, elas vão dar frutos, elas vão crescer, elas vão se desenvolver, elas vão vão fazer o que elas nasceram para fazer. Elas vão acessar o seu potencial pleno. Elas vão se tornar tudo aquilo que elas carregam dentro da semente. Se eu não tiver solo, se o solo não tiver nutrido, em outras palavras, se eu não tiver ambiente, você pode ter a semente que for, da planta que for, mais forte, mais bonita, mais tudo, ela não vai crescer, porque a terra não está nutrida, não tem ambiente para ela crescer, se desenvolver e se tornar tudo que ela tem potência para ser. O ambiente terapêutico, ele é o ambiente aonde essas sementes podem crescer, nascer e se desenvolver. E o vínculo terapêutico é a grande incubadora para tudo isso. Então, a qualidade da minha presença vai determinar o processo. E a qualidade da minha presença é diretamente ligada ao meu relacionamento interior. Se você não cuidar do seu relacionamento interior, dificilmente você consegue não ser capturado pelos seus visitantes que vêm, emoções desafiadoras. Se você não fica gostosa de ficar no seu corpo, se não é gostoso morar em você, dificilmente o seu olhar é um olhar acolhedor, a sua fala é uma fala acolhedora e a sua escuta é uma escuta receptiva. Se dentro de você você estiver preso em guerras, em lutas internas, em autocobrança severa, em insegurança, em ansiedade, se você estiver perdida, perdido de si mesmo, dificilmente você consegue estar aberto para receber o teu cliente e provocar esse ambiente onde o seu cliente também consiga se aceitar. Em outras palavras, se a gente não aceita nós mesmos, dificilmente a gente consegue provocar uma experiência onde o outro consiga aceitar a si mesmo. E aí vamos pegar um mestre aqui para corroborar um pouquinho o que eu estou falando? Carl Rogers. O que, que ele dizia? Carl Rogers, criador da abordagem centrada na pessoa, a terceira força da psicologia. O grande paradoxo é que eu só consigo mudar quando eu consigo aceitar a mim mesmo. A aceitação, a capacidade de receber a si mesmo é o primeiro passo de uma grande mudança. Como eu disse, o Jung, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Tocar, relacionamento, encontro. O Eugene Gently dizia, né? Não há o grande processo terapêutico acontece através da presença do terapeuta. Como se estabelece a presença humana do terapeuta? E ele dizia também: ainda bem que eu só preciso ser um humano diante de outro humano. Se eu precisasse ser qualquer outra coisa, eu não saberia fazer isso. Então, desses vários lugares, né? Segurança é o tratamento. Se sentir seguro em si mesmo, para que eu possa promover um ambiente de segurança. Tudo isso através de um caminho. Como é que a focalização do relacionamento interior faz isso? Como é que, quando você vê os diversos depoimentos das pessoas que conhecem a focalização do relacionamento interior, você vai notando que elas encontraram essa chave mestra através do próprio relacionamento, primeiro porque elas aprenderam a ouvir o corpo. Requisito número 1 para paz interior, aprender a ouvir o que habita em mim. Aprender a ter paz com o que eu sinto. Aprender que eu não preciso ser diferente do que eu sou para eu crescer, desenvolver, me transformar e realizar minha potência. Saber exatamente o que vem do meu corpo e como compreender as mensagens que chegam. Aprender que através desse caminho de compaixão e gentileza, eu não só mudo, cresço e me desenvolvo, como eu mudo a maneira como eu me relaciono com o outro.
E tudo isso impacta o atendimento. Aí você vê também diversos depoimentos das pessoas, das alunas, alunos, dizendo: a minha agenda mudou, meus clientes mudaram, o processo mudou. Às vezes eu tenho o resultado hoje na primeira sessão, em uma sessão, em duas sessões. Por quê? É a técnica? Não. É o que eles construíram através da técnica, é o que eles descobriram através do método, é o que eles promoveram em si mesmos através do método. E a sua presença, o seu elemento chave dentro do processo agora está presente. A chave mestra está presente, e a chave mestra se chama relacionamento interior, porque ela te leva para um estado de presença completamente diferenciado, e essa chave abre as portas para você executar todas as técnicas que você tem, incluindo a focalização no relacionamento interior, se você decide incluir ela nos seus protocolos de atendimento. Mas não se trata mais de ter 1 milhão de técnicas, se trata de ter o estado certo a favor das suas técnicas. Né? Como eu li aqui do Dalai Lama. Por que a gente se sente tão bem na presença de um Dalai Lama da vida? Eu já vi o Dalai Lama. O que essas pessoas têm de diferente? Ou quando você tem aquele atendimento com aquele médico, com aquela pessoa que você admira e a presença dela já te afeta. O que acontece dentro da gente? Você já viveu isso? Você sabe o que é ser afetado pela presença de alguém nesse nível, Dalai Lama, e num nível de desregulação, quando tem alguém muito agitado do seu lado, quando tem alguém muito estressado do seu lado, quando tem alguém muito, enfim, perturbado, isso te perturba também. O processo terapêutico é igual. A gente pode até fingir bem no consultório, ficar com, né, lá dentro tá tudo bagunçado, tudo agitado, tudo difícil, mas daqui fora não dá para ver. O inconsciente do cliente percebe, o corpo dele percebe. Porque essa informação está presente no ambiente e vai afetar o processo. Quando o cliente fala algo e não tem espaço para receber, você pode responder com uma opinião, com uma crítica, com mais aperto, porque você está apertado dentro. Aí o que acontece? O cliente vem em 1, 2 sessões e vai embora. Por isso que a presença e o nosso estado interno é determinante. E eu sempre falo aqui, para quem me acompanha, é difícil pra caramba ser terapeuta. É um desafio hercúleo, porque é uma profissão que nos convoca o nosso autoaprimoramento, a nossa habilidade de lidar com quem somos, como somos, recepcionar a nós mesmos, porque quanto melhor somos nisso, melhor é a nossa presença e, consequentemente, melhor o nosso manejo. Então, o que a gente precisa é de caminho, método e processo para que a gente possa acessar essa qualidade em nós. E isso vai fazer toda a diferença, não só nesse aspecto clínico, que é o que eu estou falando bastante hoje, né, chave mestra do processo terapêutico, mas também na nossa vida, porque antes de ser terapeuta nós somos humanos, humanas. Temos o direito de ser, devemos ser. E é isso que os clientes precisam no consultório, de um encontro humano. De um encontro humano. Tem uma outra frase do Carl Rogers, que ele fala: quando os clientes percebem que foram profundamente ouvidos, as pessoas quase sempre ficam com os olhos marejados. Eu acho que, na verdade, trata-se de chorar de alegria. É como se estivessem dizendo: graças a Deus alguém me ouviu. Há alguém que sabe o que significa estar na minha própria pele. Esse é o tipo de encontro curativo. Só que a gente só consegue esse tipo de escuta profunda se as nossas defesas internas estão em outro lugar. Porque para escutar, eu preciso abrir defesa. Para escutar, eu preciso deixar o outro entrar em mim. Para escutar, eu preciso abrir mão de mim por um momento para sentir o outro como ele é. E para fazer isso, eu preciso saber sair de mim e voltar para mim. E para fazer isso, eu preciso saber onde eu existo. Esses são os treinos que o processo terapêutico nos convoca. Do mesmo jeito que um atleta, para jogar, precisa treinar físico para ele poder correr, o terapeuta precisa ter musculatura de relacionamento interior
para facilitar o seu manejo terapêutico. Da mesma maneira que o cantor, para cantar, precisa saber usar a voz, precisa fazer aquecimento vocal, precisa de vários cuidados com a voz, o terapeuta precisa dessas navegações internas, né? Quando eu fiz uma live faz umas 2 semanas e usei como o mito, a história do Daniel San, aquele menino do Karate Kid, que para ele poder acessar quem ele era, ele precisou do karatê, né? O karatê foi o caminho para ele descobrir a força que existia nele. Mas para ele poder chegar lá no tatame e lutar, ele precisou fazer lixo assoalho, ele precisou pintar cerca, ele precisou desenvolver um monte de musculatura e destreza e maleabilidade corporal para que o corpo dele conseguisse executar a técnica. Nós também. Nós precisamos desses treinos de processo interno para que nos habilitem a fazer com maestria a execução da nossa técnica. E é por isso que eu chamo a focalização, vou falar isso várias vezes, né? Do relacionamento interior de chave mestra, porque ela nos dá esse treino, ela nos dá essa função, ela nos habilita em musculatura de relacionamento interno, ela muda a maneira como a gente vê a gente mesmo, ela muda a maneira como a gente recebe as nossas emoções mais difíceis, ela muda a maneira como a gente escuta nosso corpo. Mais do que mudar, a gente aprende um novo idioma, a gente aprende a falar a língua do mundo interno. Se hoje você ouvir inglês, se você não fala inglês, talvez seja um monte de disrobo, né? Eu tenho que colocar legenda, porque eu não entendo inglês, exemplo. Para muitos de nós, o mundo interno fala inglês. Você não está falando inglês, você vai precisar aprender a falar inglês. Você vai precisar aprender a falar o idioma que está aí dentro do teu corpo. Ouvir e compreender. A focalização no relacionamento interior e ensina isso. E o que é muito legal é que quando você aprende isso, você aprende a apoiar outras pessoas a fazerem o mesmo. E aí ela abre um montão de portas. Em vez de eu ter, então, um chaveiro com 95 chaves para eu ir abrindo, né? Cada porta que chega eu tenho uma chave, eu tenho uma chave para abrir várias portas. Por isso, de novo, a minha metáfora, que eu chamo, né, de chave mestra do processo terapêutico. Então, à medida que a gente vai se orientando para o final e sabendo da potência que a gente pode alcançar quando a gente aprende a receber a nós mesmos, a ouvir o que vem aqui dentro, a sair das guerras internas, desenvolver a musculatura interna, saber apoiar o processo de alguém através desses princípios, princípios, como eu falei, que está presente na psicologia junguiana, que está presente na experiência somática, que está presente na teoria polivagal, que está presente na abordagem centrada na pessoa, que está presente na focalização do Eugene Jandlin, que está presente na focalização do relacionamento interior da Anne Weiser Cornell. Ou seja, se tem tanta gente dizendo isso, que o processo precisa das qualidades de aceitação, das qualidades compassivas, das qualidades de vínculo, encontro e presença, a gente precisa desenvolver isso. E a técnica que eu descobri que nos faz desenvolver isso se chama focalização no relacionamento interior. Então, acho que entender isso nos leva para outro nível de processo terapêutico para nós mesmos e para os processos terapêuticos que a gente entrega para os nossos clientes. Faz diferença na vida, em muitos níveis. Então, à medida que a gente vai indo para o final, eu preciso saber, eu sei que tem 2 links, se tem alguma pergunta nesse ou no outro, o Rodrigo me dê notícias. De quem tiver por aí, por favor. Não me deixe só, uma vez que nós estamos aí com... Estou olhando aqui pelo celular para ver se tem alguma, antes da gente encerrar. E lembrando que se você quer, então, né, chegar aí semana que vem na focalização do relacionamento interior, quer compreender, né, essas respostas, quer descobrir essas respostas que habitam o corpo. Semana que vem começa, então, um workshop gratuito, online, a resposta está no corpo, o link está aí, né, Rô? Dá tempo ainda de se inscrever, assistir às aulas, vai ter live,
terça e quinta, para a gente esmiuçar tudo que vai ser aprendido nas aulas que vocês forem recebendo. Enfim, uma semana incrível, potente, transformadora, que eu espero que apoie você a encontrar esse lugar de presença que vai fazer diferença não só na sua vida, mas na vida dos seus clientes e das pessoas à sua volta. Combinado? Obrigada pela presença, por todas essas lives e todos esses encontros até aqui. Tem mais, está chegando, e eu espero encontrar todos vocês na segunda-feira, às 8 da manhã. Vai ser liberada a primeira aula, e você tem o dia todo para assistir. Basta você se inscrever, acompanhar o seu e-mail, acompanhar o Telegram, que a gente vai se ver a semana todinha. Combinado? Um grande beijo e até segunda-feira.